Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, o tema do IGTV de hoje, né? Então, hoje eu vim falar um pouco sobre o que eu estou achando da minha pós-graduação de neuropsicopedagogia, tá? Tem algumas pessoas que têm algumas dúvidas em relação a isso. Pra quem não sabe, tá? Meu nome é Jéssica Maria, eu sou pedagoga, eu me formei em pedagogia em dezembro de 2019, a minha colação de grau foi em fevereiro deste ano de 2020. Antes de começar essa faculdade, eu tinha certeza, assim, convicção, que a minha primeira pós-graduação seria alfabetização e letramento. Isso, assim, gente, eu tinha certeza. Sabe quando você tem certeza? Bom, é isso que eu quero, porque eu amava essa parte. Eu acho lindo essa parte da alfabetização. Você ensinar uma criança a ler e escrever, eu acho riquíssimo. Mas depois eu fui pesquisando um pouquinho mais a fundo e eu falei, eu queria ter uma base. Como assim uma base? Alfabetização e letramento já não é uma base? É uma base. Mas eu queria uma base sobre o desenvolvimento do cérebro. Eu queria tentar entender como funciona o processo de desenvolvimento da criança e o processo de desenvolvimento do cérebro da criança. Como o cérebro aprende. Então eu queria muito entender sobre isso. E aí eu comecei a pesquisar as outras possibilidades de pós-graduação. Eu pesquisei sobre a neurociência atrelada à educação. Depois eu comecei a ver e eu comecei a estudar sobre a psicopedagogia também. Estudar um pouquinho mais, pesquisar, né, sobre isso. E aí eu tava muito na dúvida. Eu falei, eu acho... O que eu faço? Um ou outro? Não sei. E depois eu vi que existia a pós-graduação de neuropsicopedagogia. Falei, que ótimo. Porque eu iria entender como funciona, como que é o funcionamento do cérebro. Eu queria entender melhor sobre o funcionamento do cérebro para eu conseguir intervir de uma maneira assertiva, correta. Né? Claro que tudo vai depender de uma análise. É claro que a gente fala assertiva, mas não a gente não tem que levar tão a fundo, né? Mas primeiro a gente vai tentar prevenir para depois intervir, né? Que esse é o foco da neuropsicopedagogia. E eu queria ter essa base e entender os processos, né? Do cérebro humano. E foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Foi a melhor escolha que eu fiz, porque cada dia mais eu me encanto. Como o cérebro é um órgão assim, maravilhoso, cada vez que eu estudo, mais eu me impressiono. É uma máquina linda no nosso corpo. E eu acho incrível, né? E uma coisa que a minha professora de pós-graduação disse, de introdução à neuropsicopedagogia, ela disse me chamou muita atenção e eu acho que eu vou levar essa frase para a vida inteira, né? Ela falou que nós educadores, nós somos responsáveis pela criança que está na nossa frente. No momento que ela está lá na escola, você é responsável por ela. E ela disse mais, nós somos responsáveis pelo cérebro daquela criança que está na nossa frente. Então olha que forte isso, que profundo e que impactante, né? E que verdade, que traz só verdades. Nós somos responsáveis sim pela aprendizagem significativa daquela criança. Então eu achei isso lindo, eu achei isso incrível. E quanto mais eu estudo sobre o cérebro, mais eu quero estudar, mais eu quero entender. Porque eu tenho muita essa questão, eu amo essa alfabetização e letramento, eu quero muito ajudar as crianças que têm alguma dificuldade, algum transtorno de aprendizagem. Porque é o que eu sempre falo, né? Todos aprendem. Então, assim, ser professor é saber que todos aprendem. E às vezes a gente fala assim, nossa, é muito forte isso, todos aprendem? Sim, todos aprendem. Pode ser que nem todos aprendem da mesma forma, da mesma maneira, mas todos aprendem. Então ser professor é isso, saber que todos aprendem. Isso é um desafio muito grande. Porque para que todos aprendam, cada um às vezes vai ter uma maneira de aprender. Você vai ter que usar metodologias diferentes para aquela criança aprender. Para que aquele aprendizado se torne um aprendizado significativo para aquela criança. E eu acho lindo, né, quando uma criança ela começa a se dar conta, né, que ela pode muitas coisas. Então eu acho lindo quando a criança ela vê que ela consegue fazer muitas coisas. Eu acho lindo quando uma criança começa a fazer uma coisa que antes ela não fazia, que antes ela não conseguia. Como eu disse nos meus stories, né, às vezes até um nome
Até o escrever um nome, que parece uma coisa bem simples. Mas o nome é a identidade. A nossa identidade faz parte da nossa identidade. E a criança, ela fica tão feliz, às vezes, por descobrir as letrinhas do seu nome. Então, às vezes, você começa com uma atividade do início. A criança não sabe ler nem escrever, mas você começa do início com o nome dela. E ela já vai reconhecendo, né? Qualquer letrinha, às vezes ela não sabe ler ainda, mas vamos supor, o nome da criança, o nome dele é João. Ele vê o calendário de julho, por exemplo. Ele fala, nossa, tem a letrinha do meu nome. Então, assim, isso é a coisa mais linda. É incrível quando a criança, ela vê que ela está conseguindo fazer alguma coisa que antes, outrora, ela não conseguia fazer. E eu acho incrível, né? Então, essa pós-graduação tem sido um machado, eu falo, machado sempre falo, né? Mas foi uma coisa, assim, muito gratificante para mim. E eu estou conseguindo repensar as minhas práticas. Bom, por enquanto a gente teve algumas matérias, né? Então, são matérias por mês, porque nessa minha pós-graduação ela é presencial. Então, 2 vezes, um final de semana no mês, né? Um sábado e um domingo no mês, nós temos que ir para a faculdade, né? A matéria do mês de abril foi sobre a inclusão, educação inclusiva. A de maio foi sobre a introdução à neuropsicopedagogia. A de junho foi de neuroanatomia. A de julho foi de neuroanatomia. A de agosto foi como o cérebro aprende. E a de quem entra na neuropsicopedagogia também. E aí vai ter a desse mês ainda de setembro. Eu tenho amado, tenho aprendido muito. Leio, gosto muito de ler muitos artigos. Leio livros até que as professoras não indicam. Por exemplo, eu gosto de ler livros que elas indicam, mas leio alguns também que elas não indicam. Estou lendo Os Neurônios da Leitura. Então, assim, eu sempre tento procurar ler, estudar mais a fundo, porque eu acho que, mesmo a gente estando na faculdade, tem coisas que a gente consegue ir além daquilo. E eu gosto bastante de cursos, então eu sempre estou vendo alguns cursos relacionados. Então eu sempre tento me especializar, até porque eu quero tentar dar o meu melhor para aquela criança. Nós somos responsáveis pelaquela criança que está na nossa frente. E pensar a prática docente, né? Quando a gente estuda, então tem a questão da educação continuada. Quando a gente estuda, a gente sempre vai estar repensando as nossas práticas docentes. Isso é lindo, né? Você se preocupar. Você ter essa responsabilidade. E eu tenho amado muito essa pós-graduação. Eu tenho me encontrado, eu tenho amado estudar sobre o cérebro, eu tenho amado entender quais são os processos do desenvolvimento cerebral para uma aprendizagem significativa da criança, entender cada etapa do cérebro. Barulhinho de criança na rua. Então, gente, eu vim gravar, né, porque só se você tem alguma vontade de fazer uma pós-graduação, independente do que seja, já é ótimo, porque você está dando continuidade ao processo do conhecimento, do saber, né? Você automaticamente vai repensando as suas práticas docentes. Mas se você está com vontade de fazer uma neuropsicopedagogia sou a pessoa que super vai te incentivar. Também como novas oportunidades, se futuramente você quiser ter uma clínica, você trabalhar, porque tem a neuropsicopedagogia clínica e institucional também. Então, assim, eu acho uma pós-graduação essencial, tá? O que a minha professora de introdução à neuropsicopedagogia também falou, que eu achei muito verdade, quando ela falou que a gente trabalhar com, principalmente, educação infantil, vamos dar um exemplo, é muito significativo. Porque é a fase do cérebro que ele está em super desenvolvimento, né? Então, quando a criança chega nos 5 anos, o pico do desenvolvimento cerebral aos 5 anos de idade. Então, a gente está lidando não só com crianças, a gente está lidando com o cérebro dessas crianças. Então, olha como é importante. Então, quão bom seria se todos os educadores, pelo menos, não que fizessem, nem todos fizessem a pós-graduação em neuropsicopedagogia, mas que tivessem um conhecimento bem profundo sobre o desenvolvimento cerebral da criança. Cada etapa, cada estágio, né, como isso se dá.
como podemos intervir. A neuropsicopedagogia, né, ela sempre, o foco dela é você primeiro vai intervir, aliás, você vai prevenir para depois você intervir. Então eu acho isso lindo, né? Então quando eu sempre falo, né, eu amo ser professora, eu amo aquilo que eu faço, eu tento demonstrar aquilo que eu faço e eu quero sempre dar o meu melhor, né? E eu tenho essa preocupação. Então, entender o funcionamento do cérebro, você está preocupado com o desenvolvimento da criança. Então, tem vários cursos aí, não é só faculdade, mas tem vários cursos também que falam um pouquinho sobre. Então, eu acho assim muito rico a gente conseguir entender um pouco sobre como se dá, né, o desenvolvimento cerebral da criança, do ser humano, enfim, porque o cérebro é um órgão maravilhoso que sempre está em evolução. Então é isso, gente, eu vim trazer um pouquinho aí do que eu tô achando, eu estou amando, eu acho que foi uma super escolha, eu acho que às vezes a gente fica meio na dúvida, né, do que vai fazer quando a gente termina a pós-graduação, mas tenta fazer aquilo que te dá um gás para você continuar, tá? Independente de qual pós-graduação seja, né? Leve isso vai ser uma especialização para sua vida e que você vai praticar no dia a dia, né? São coisas que você vai aprender de repente na teoria, mas que você vai ter a prática, né? Então é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado, que vocês gostem, né, de acompanhar a página. Eu sempre tento trazer tudo com muito amor, muito carinho pra vocês. E tudo o que eu for achando de mais interessante eu vou colocando aqui pra vocês, tá, gente? Um grande beijo. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.